Milhares de prefeitos de todo o país vieram a Brasília em busca de recursos. Aqui no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos formou uma subcomissão ao encargo da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, para tratar das reivindicações. Senadora, seja bem-vinda ao argumento. Muito obrigada. Nós temos agora uma responsabilidade enorme, eu no comando, com o apoio inestimável do senador Valdemir Moca, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul, para trabalhar intensamente no atendimento das demandas de uma agenda municipalista que é muito intensa. Para se ter uma ideia do tamanho desse desafio, basta dizer que há praticamente 15 anos, que todos os anos os prefeitos de chapéu na mão chegam a Brasília para apresentar um elenco de medidas que ainda não foram todas atendidas pela União. E isso por que está acontecendo? Primeiro, porque nós temos uma federação mal distribuída, eu diria até injustamente distribuída, porque a União, a prima rica, concentra 60% dos recursos, os estados, os primos remediados, com um pouco mais de 23%, e o que resta para os municípios. Então, nós, nessa má distribuição do recurso arrecadado, seja na forma de imposto, IPI, o imposto de renda, seja na forma de contribuição, PIS, COFINS e todas as outras, acontece que nessa repartição sobra para os municípios o chamado Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, para os estados o FPE, Fundo de Participação dos Estados. Nesse caso particular desses fundos, só entram dois impostos, o imposto de renda e o imposto de produtos industrializados. Ora, para você ter uma ideia, se esses dois impostos entram ali dentro, e o governo, de vez em quando, resolve fazer festa com o chapéu alheio. Isenção do IPI na linha branca, por exemplo, dos automóveis. Exatamente. Quando ele faz isso, ele tira dinheiro do fundo, que reduz o repasse para o município. Não dá para fechar as contas a cada final de ano. E a cada gestão tivemos agora uma mudança de prefeitos, a eleição de 2012, os prefeitos assumiram em 2013, com caixas zerados, falidos financeiramente. Existe uma outra distorção, não fosse só isso. Os municípios são obrigados pela lei a aplicar 15% da sua receita em saúde. Os estados são obrigados pela lei a aplicar 12%. E a União, quanto é obrigada a aplicar? Nada, não está na lei. Nós pretendemos dar para a prima rica, a União, 10%. 10%, que é muito menos do que 12% e muito menos ainda do que 15%. A União não aceitou. O que acontece? Como as pessoas moram nas pequenas cidades, moram nos médios municípios, nas grandes cidades, nós moramos na cidade. E aí o que acontece? O cidadão, quando precisa de um médico, onde é que ele vai bater a porta? Na casa do prefeito ou da Câmara de Vereadores. A pressão sobre o município, sobre o prefeito municipal, especialmente de pequenas e médias cidades, é enorme. E é exatamente aí que está o perigo e a dificuldade financeira dos municípios. Ele tem que atender acima daquilo que a lei determina. Então, na média no Brasil hoje, o prefeito aplica 22% e não 15% em saúde pública. E a União lava as mãos e não faz nada. Então, quando eles vêm aqui é para pedir mais recurso para a saúde, para compensar aquilo que ele faz acima do que a lei determina. Então, é uma questão de justiça na repartição do recurso. Agora deram recurso do pré-sal para educação, para saúde, mas para os municípios não. Outra questão que é o endividamento dos municípios e dos estados com a União não foi ainda resolvido. Enquanto isso não for resolvido, nós vamos continuar amargando uma grave situação e uma disfunção federativa que é esta aliança. Veja só, eu acho que um prefeito tem que ter autonomia. A lei de responsabilidade fiscal lhe dá várias obrigações em relação a controle de gastos com o pessoal, a uma série de rigores da lei. A lei 8666, que é a lei das licitações, é imposta aos municípios. Tem que ser assim, porque essa é a forma de administrar corretamente o dinheiro público. O Ministério Público, por sua vez, está em cima do prefeito para ver se ele está fazendo as coisas certas. Só que em relação a governos e a governadores e a presidente da República, nada disso acontece.
Então, veja só, é um tratamento também sobre esse aspecto injusto. Eu sou favorável a que continue o rigor na fiscalização, na auditoria das contas e tudo. Agora, não se pode continuar convivendo com essa situação de uma extrema dependência de um município para chegar aqui de pires na mão, chapéu na mão, dependendo de uma emendazinha de um deputado ou de um senador. E depois uma outra briga para liberar o dinheiro que a gente autoriza aqui no Senado. Então, você tem a disfunção federativa e a disfunção da relação Congresso-Poder Executivo, ou Poder Legislativo-Poder Executivo. Então, não é uma coisa correta que nós estamos vivendo. Eu temo que isso acabe redundando num problema institucional de crise política. Nós já estamos vivendo ela. Quando as pessoas foram para a rua, as pessoas, na verdade, foram reclamar por isso. Por quê? Sobretudo serviços básicos que competem ao município. A saúde é a coisa fundamental, é a chave de todo o processo em relação às prefeituras municipais. E não adianta o governo imaginar que importando médico de Cuba, da Espanha, ele vai resolver o problema. Porque não existe uma estrutura para atender, você está criando apenas uma ideia de fantasia. Então não é isso que nós vamos tratar a saúde. Ela tem que ter um olhar mais prático sobre essas questões. Hospitais regionais fortalecidos para atender regiões. Eu sou de um estado, o Rio Grande do Sul, que tem uma diversidade enorme. Hospitais regionais já fazem esse trabalho. Mas veja só, ainda assim, num estado como o meu, estado como o Rio Grande do Sul, que tem hospitais regionais em Passo Fundo, na região do Planalto do Estado. Tem hospital na Zona Sul, onde você já esteve lá pela Zona Sul, lá no extremo sul, na fronteira com o Uruguai, lá em Chuí. Na região de Pelotas, pobre, na região de Pelotas, muito pobre, na região de Pelotas, Rio Grande. E aí, mas ainda assim, Caxias do Sul, uma zona muito rica, grande hospital regional. Ainda assim, 56% dos atendimentos na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que é média e alta complexidade, 56% dos atendimentos são de pessoas que vêm do interior do estado. Assim não dá para você suportar a estrutura que nós temos. Pelo visto, então, a senhora é radicalmente contra a criação de novos municípios. Não, pelo contrário, né? Essa questão de criar novos municípios depende da análise dos municípios, porque às vezes o município... Quando você tem cobertor curto, a minha dúvida em relação a novos municípios é assim, quando o cobertor é curto, o problema é esse, você cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. Esse é o dilema se você criar novos municípios. Você vai compartilhar a pobreza, você vai compartilhar a escassez. Então, nós estamos numa época que eu penso que é fazer economia, ter mais qualidade na gestão, ter mais inovação, mais criatividade e, sobretudo, que a União entenda que, a persistir esse cenário, as ruas vão continuar gritando muito mais alto. Eu acho que esse é o grande ponto de inflexão que os governantes, a Presidente da República, nós aqui no Congresso Nacional, devemos estar prestando atenção. É prestar atenção no que as ruas estão nos dizendo. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no Argumento. Nada, eu que agradeço, sempre as ordens. O Argumento recebeu a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que falou sobre o status dos municípios, as reivindicações das quais ela vai dar conta, vai tentar dar conta na subcomissão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Só para terminar, eu sou autora de uma PEC agora, exatamente que é isso, que obriga a União a compensar aquele dinheiro que o município deixou de arrecadar toda vez que ela faz uma desoneração com o IPI. Ela tem que botar o dinheiro que ela retirou. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Mande suas críticas e sugestões para nós. Acesse www.leg.senado.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Argumento.